Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Líderes Gigantes. É um prazer imenso estar aqui com você e hoje eu vou falar para você a respeito de mais um tipo de profissional do mercado de trabalho que os gestores precisam estar administrando, gerenciando, conduzindo e trabalhando a rédeas curtas, com muita atenção, com muito foco, com muita atitude e com muita perspicácia. Eu vou falar para você a respeito daquele tipo de personagem considerado o falso. Poxa vida. Cara, realmente esse é difícil. Mesmo porque, em qualquer situação, uma pessoa com esse tipo de comportamento, ela gera uma infinidade de problemas onde quer que ela esteja. Seja na empresa, seja na vida pessoal, em família, no meio dos seus amigos particulares e tudo mais. Então, o que dirá das empresas? Esse tipo de comportamento nas empresas. Então, trata-se de uma característica interessante desse tipo de funcionário e ele normalmente fala muito mal do chefe, fala muito mal da organização que ele trabalha, geralmente fala mal da equipe que ele trabalha, do projeto que ele trabalha, e em alguns casos o falso ele deixa uma imagem para as pessoas que na realidade não é bem o que ele pensa. Lá no íntimo, lá no seu interior, ele tem uma outra visão, às vezes deturpada ou às vezes diferente de como ele conduz as situações. Agora, não há um comportamento desse tipo que dure por muito tempo. Em algum momento, esta situação virá à tona, essa máscara, por exemplo, e ele acabará por deixar escapar um ou outro item, e aí realmente aquilo que ele pensa, a forma em que ele trabalha e como ele é, acaba vindo à tona. Então, como é que é o perfil desse profissional? Normalmente o falso parece ser amigo de todos. Interessante, né? Difícil ser amigo de todos. Impossível ser amigo de todos. Aliás, você tendo postura, tendo atitude profissional, você acabará conseguindo amigos, em alguns casos até pessoas que não simpatizam com a sua moda, a sua forma de trabalhar, o seu modo de trabalhar e de conduzir os seus projetos e as suas atividades. Então o falso, ele sempre coloca lenha na fogueira dizendo, por exemplo, que fulano está falando mal de você, e quando você ganha uma promoção, ele te abraça, normalmente dando parabéns, e depois vai falar para os outros, por exemplo, que você não merecia isso, que ele talvez tivesse muito mais competência e condições de ter assumido um cargo diferenciado, ou então que um outro colega, um fulano ou um beltrano, pudesse assumir aquela posição e não você, por exemplo. O falso também pode ter um comportamento diferenciado quando está perto e longe de uma terceira pessoa. Ou seja, ele fala mal dessa terceira pessoa quando está longe dela. Fala mal de uma segunda pessoa quando está longe dela. Então aqui cabe uma reflexão. Se sempre que está numa rodinha de colegas, num café, num momento, ele fala de uma terceira pessoa, será que quando estiver longe de mim também não vai falar de mim? É evidente que vai falar de mim. Fale bem ou fale mal, mas vai falar, né? Então o falso tem essa característica de falar por trás, de ficar com picuinhas, falar pelos corredores, pelos cafés, pelos banheiros, falar em locais nada convencionais ou públicos. Mas por que esse tipo de profissional tem essa postura? Por que ele é assim, né? São pessoas que podem apresentar algum problema de ordem emocional, normalmente. Algum complexo, talvez complexo de inferioridade, ou ainda eles podem ser um tanto quanto invejosos. Sim, invejosos por diversas situações na organização de ordem pessoal ou profissional. Agora então, o que fazer? Como que nós podemos tratar e cuidar desse tipo de comportamento? Se você é um gestor, uma forma que você pode minimizar esse tipo de comportamento é sendo sempre enfático no sentido de que você valoriza a verdade.
você valoriza, além de a verdade, também a transparência e o trabalho em equipe na sua equipe. Um diálogo franco com todos e a formalização escrita desse tipo de evento e comentários é sempre muito importante e você precisa ser firme e direto. Evitar, então, dar crédito, atenção e evitar estimular ou até desestimular esse tipo de comportamento quando você perceber algum profissional com esse tipo de postura e tentar minimizar e afastar esse tipo de situação e de atitude. Caso tenha comprovação de que tenha ocorrido algum evento que possa gerar conflito na sua equipe, você deve chamar esse profissional em particular, em uma sala, conversar com ele de forma bastante franca, bastante profissional e expressar que você não admite esse tipo de comportamento, que você entendeu o que está acontecendo, que você percebeu o que está acontecendo e você abomina esse tipo de atitude e comportamento na sua equipe. Mesmo porque há muito trabalho para ser feito nas organizações, há muitos projetos, há muito desenvolvimento, reuniões, atividades constantes e não há tempo para se perder queimando energia, gastando energia com esse tipo de situação. É muito importante trabalhar então de forma sincronizada com sua equipe, como se fosse uma engrenagem, um relógio, e é importantíssimo você pensar, você compreender, você sacar que esse tipo de comportamento ele somente vai desagregar a sua equipe. Evidentemente que um líder e um gestor precisa o tempo todo estar antenado com as pessoas que ele trabalha. Só no olhar, só na forma em que o funcionário, o seu colaborador conversa, você precisa entender o que está acontecendo. Estou falando de líderes, estou falando de gestores que conhecem bem os seus funcionários, sabem da capacidade profissional deles e conseguem entender quando há um problema acontecendo. Então, fechando, sempre que você observar um comportamento desse tipo, é melhor chamar a pessoa de lado, numa sala de reunião, mostrar para ela que você captou a ideia, que você sabe o que está acontecendo e pedir para que ela possa parar com esse tipo de atitude, porque isso você abomina na sua equipe. Pense nisso. Desejo-lhe muita saúde, sucesso e prosperidade. Sonhe grandes sonhos, pois imensas serão as suas realizações. Dê um like aqui no meu canal, compartilhe com seus amigos, tenha um bom dia e um bom trabalho e até breve. Obrigado.